Prontinho. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos aqui com a gente. Eu e a Rita estamos muito felizes em participar aqui desse workshop, que na verdade é uma conversa aqui que a gente quis trazer para ter com vocês, em razão de muitos questionamentos que a gente recebe sempre sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, é uma honra para a gente saber que vocês separaram aí o horário do seu dia, sempre super agitado e atribulado para estarem aqui com a gente. Então, muito obrigada e um bom dia, e a gente espera que vocês possam tirar o melhor proveito aqui dessa nossa hora de encontro. E Bom você dia, quer dar pessoal. um bom dia aí? Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a moça dos slides aqui. Então, eu vou seguir adiante, tá bom, Jufrinha? Sim, sim, Ria. Então, acho que aqui você pode ir Vou. Por que que a tratando, gente, Ri. por que que a gente quis fazer, pensou nesse workshop, né, nessa proposta? E brinca com essa ideia de escalada, né? A ideia de pensar em desvendar os passos, né, o passo a passo para o gerenciamento de áreas contaminadas, é algo que para a gente faz muito sentido, como a Juliana falou, considerando aí o que a gente tem vivido em termos de experiência, né, tanto no escritório como na academia, né, enfim, acompanhando a jurisprudência. E aí, o que que a gente pensa, né? A ideia de uma referência à noção de escalada é porque a gente sabe que o gerenciamento de áreas contaminadas é um trabalhão. Mas não é porque ele é um trabalhão que ele precisa ser um trabalho hercúleo, no sentido de que a gente tem que sobe a pedra até o final, daí a pedra cai e tem que começar de novo, né? Então, a nossa ideia desse passo a passo é justamente tentar mostrar que existe um caminho certo, né, para fazer essa escalada de sucesso em direção à remediação de passivos ambientais. Bom, aqui só para apresentar a gente, né? Por que que a gente quer falar sobre áreas contaminadas, né? É, eu vou começar falando da Juliana. Ela, lá no início, quando fez o mestrado dela, se dedicou a estudar a remediação de brownfields. Então, é um assunto que a gente gosta e que a gente tem se dedicado já há muito tempo. Não vou falar quanto para não denunciar a tua idade, tá, Juflinha? Nem a minha. É, Mas, enfim, e vou seguir adiante, tá bom? sim, e acho que te apresentar também, né, Rita, Ah, é que verdade. eu tive a alegria de conhecer a Rita lá em 2013, quando eu entrei no Milaré. Nessa época eu já tinha feito a minha dissertação de mestrado em áreas contaminadas, e quando encontrei a Rita, eh, fui descobrir que a Rita cuidava na época de assuntos, inclusive judiciais, que eram capa de jornal, né? Então, lá na década de 2010, então, a Rita já tinha uma grande experiência e aparecia aí nos noticiários, né, na mídia, porque acompanhava esses casos de referência. E lá a gente teve a alegria de passar praticamente 10 anos trabalhando juntas. Muitas das questões que nós trabalhamos eram em áreas contaminadas, e hoje a gente está dividindo aqui a sociedade do nosso escritório, e onde a gente continua trabalhando com esses temas que continuam sempre na pauta do dia, como a gente costuma dizer, né? E aí a Rita vai botar aqui na tela para a gente que a gente pensou em fazer essa conversa hoje. Tem esse grande ponto de interrogação que depois até vocês podem procurar, porque isso aí virou é, é quase que um meme essa figurinha aí que eu trouxe, porque tem uma história por trás dessa, parece que tem uma pessoa ali no ponto de interrogação, enfim, depois dá para procurar para vocês participarem da brincadeira aí também. Mas a gente quis trazer, porque apesar de a gente ter essa história de, né, mais de uma década, quase duas décadas aí de trabalho na área, nesse tema de áreas contaminadas,
a gente ainda tem muita consulta aqui sobre o que que a empresa tem que fazer, ou o que que a pessoa tem que fazer, ou então colegas que estão trabalhando em processos de gerenciamento de áreas contaminadas e se deparam com determinadas situações que a gente vai querer conversar um pouquinho sobre elas aqui com vocês, mas que sempre causam dúvida quando se está diante desse tema, né? Então, a gente quis trazer isso para vocês e onde a gente caminhou até chegar aqui, né? Então, a gente tem aí, ó, um primeiro caso, que é um caso super emblemático, que é o caso do Barão de Mauá, em Mauá, né, em que se sabe que era um terreno da Fiat, né, da antiga Fiat, que foi vendido nesta área. Essa área foi utilizada como um aterro clandestino, né, uma espécie de um lixão ali, até pelo próprio município. É um caso super conhecido e a Rita teve o desafio aí de trabalhar e a solução desse caso, que já se encontra até bem próximo do fim, né? Apesar de Sim. ainda terem etapas ali da remediação para serem concluídas, mas é um caso que, em relação àquilo que foi assumido lá no passado, né? São 58 torres afetadas. Com relação ao que hoje se encontra, é um caso assim, bem emblemático de sucesso, tanto do ponto de vista de meio ambiente, porque a remediação ela foi realizada, quanto dos próprios clientes aí que puderam manter os habitantes, né, os moradores ali no local e fazer esse gerenciamento todo de uma forma adequada, com a fiscalização da CETESB, sem que essas pessoas todas precisassem ser removidas, realocadas e assim por diante, né? Eu queria fazer Depois uma, eu queria fazer uma consideração fala. adicional, é que enquanto a gente tem casos, né, o tempo, na verdade, é o senhor da razão, né? Essa vivência, né, essa descoberta de que os passivos ambientais precisavam ser considerados na hora de você pensar a ocupação de determinados imóveis, fez com que a gente tivesse um salto, né, de evolução, de compreensão desses problemas, e de criar soluções, porque afinal a gente tem que, né, tem aí um compromisso constitucional, né, de garantir um ambiente ecologicamente equilibrado. Mas enquanto a gente tem casos de sucesso, a gente tem casos ainda que ainda estão caminhando para uma solução, né? Enfim, o aterro de Joanópolis é um caso emblemático, né? É matéria de estudo em sala de aula, inclusive. Jurubatuba é algo que está surgindo, enfim, surgiu há uma década atrás, né, Juliana? E está em evolução por conta das discussões, visando sempre achar uma solução para esse problema. Mas o fato é que em todos os grandes centros urbanos, onde havia uma localidade destinada à atividade industrial, tem tido alterações na proposta de ocupação do uso do solo que demandam a gente pensar em como revitalizar esses centros, né? E essa foi uma reflexão que eu aprendi com você lá nos idos de 2013, né? A importância de você pensar nos brownfields e buscar a reabilitação deles para garantir que o solo cumpra sua função social e tudo mais, né? Então, acho que é nessa ideia que a gente traz também essa referência de que existem oportunidades no setor de áreas contaminadas com esse viés de buscar tratar de uma questão que no passado não era considerada um problema, mas que com a evolução da nossa compreensão, né, da vida em sociedade, né, da sociedade e meio ambiente integrados, né, fazem com que de fato surjam oportunidades para tratar desses problemas. Acho que é uma, né? Exato. E aí é que está o contexto aqui do nosso trabalho e até direcionando para que esse assunto pode servir, né? Então, a gente tem aqui exemplo de situação judicial, né? De uma discussão judicial, tem exemplo de inquérito civil, de discussões no âmbito administrativo com o Ministério Público, e a gente também tem altas discussões teóricas, né, conceituais, que envolvem, por exemplo, essa temática de Jurubatuba, em que houve aí um momento de muitos debates conceituais sobre o que seria a reparação integral do meio ambiente em se tratando de áreas contaminadas.
Mas, além disso, a nossa atuação, e aí talvez seja o papel principal, tanto dos técnicos quanto dos advogados, é na assessoria dos empreendedores de novas ocupações para essas áreas que antes estiveram ocupadas por outras atividades potencialmente poluidoras. Por isso que a gente fala, né, não só de áreas contaminadas, mas também de áreas suspeitas de contaminação, e aí entram os brownfields, né? Que são essas áreas suspeitas. Então, a gente tem dentro disso um histórico aí de assessoria nesses empreendimentos, tanto por vendedores quanto por compradores, e aí aparece aí aquela figurinha azulzinha da CETESB, que é emblemática em se tratando de áreas contaminadas, né? Porque, ao menos no estado de São Paulo, mas não apenas no estado de São Paulo, as normas editadas pela CETESB, elas são referências para guiarem esses processos de gerenciamento de áreas contaminadas, e aí, com isso, a gente acaba tendo sempre um relacionamento muito estreito com essas normas e com a própria CETESB, e, por consequência, com os processos de gerenciamento de áreas contaminadas. Mas vamos lá, Rita, vamos falar do que o pessoal realmente está interessado. Aí aqui a gente fez então a nossa porta de entrada aqui para esse novo cenário que a gente espera que seja um cenário de maior clareza e maiores luzes sobre esse tema que ainda é de muita dúvida, né, de muita insegurança para muitos profissionais. E a gente tentou estruturar esse nosso guia de retirada dessa névoa que tem sobre esse tema, numa forma de passos, né? Assim, bem para quem é das revistas ali, então são os passos para a gente tentar trabalhar melhor com esse tema. E ele começa, na nossa opinião, com a identificação da legislação de referência. O que que a gente quer chamar a atenção aqui? Que cada caso ele vai ter uma legislação de referência que a empresa, né, a atividade, enfim, o interessado O vai pai ter falou que que é 11 cumprir. horas. Então, é Então, importante a gente gosta fazer gatinho, já põe assiste se o pai tá lá no seu essa quarto, né? identificação. Acho que a Mari tá com o áudio ligado. Foi. Enfim, que eu acho que é importante a gente fazer essa identificação, para que a gente possa, então, traçar um plano de como enfrentar da melhor maneira possível a nossa situação em concreto. Mas isso tudo teve um início, né? Teve um contexto, e para indicar aqui a legislação de referência que a gente sugere que seja conhecida por todos, a Rita vai falar aqui um pouquinho. O que que a gente queria trazer de lembrança, né? Uma coisa que a gente aprendeu com o João Roberto Rodrigues, né? No passado, a orientação, imagina que a gente está discutindo o meio ambiente desde os anos 70, né, de uma forma mais estruturada, e que no passado, antes disso, já haviam atividades industriais que eram realizadas há pelo menos um século, né, em que a recomendação no passado para você descartar, por exemplo, lubrificantes, óleos engraxantes, né, que eram utilizados no processo produtivo das indústrias, era infiltração no solo, né? Então, vejam como é a coisa toda, né? É, Antes, o procedimento que era considerado adequado para se desfazer de rejeitos, vamos chamar assim, acabou sendo revisto justamente pela evolução do direito ambiental como um todo, né? E aí, quais são as noções que informam a legislação ambiental, a legislação de referência sobre áreas contaminadas? A ideia dos princípios da prevenção, não é? E precaução, prevenção tratando com riscos conhecidos, né? E esse é um assunto que se liga diretamente com a análise de risco, que é uma etapa necessária do gerenciamento de áreas contaminadas. Nós temos o princípio da precaução, que é aquele que recomenda que, havendo dúvida, é melhor a gente puxar o freio de mão e analisar a situação de uma forma mais estruturada para tomar uma decisão consentida, informada a respeito dos riscos que a atividade envolve, não é? O princípio do poluidor pagador, que é aquele que impõe
a necessidade de internalização das externalidades ambientais, ou seja, aquele que desempenha uma atividade potencialmente poluidora, ele tem a prerrogativa, né, o dever, a missão de dar conta das externalidades que essa atividade dá por conta disso, a exigência que se faz para que aquele que é proprietário, né, pela noção própria terreno, né, das obrigações ambientais, mas também para aquele que é o poluidor direto ou indireto, tem essas obrigações, né, que estão muito relacionadas à ideia da função social da propriedade, né, socioambiental da propriedade, que demandam aí uma compreensão adequada de como fazer o uso desse imóvel, o uso do solo, de forma adequada. Uma noção que é muito próxima a essa ideia de poluidor-pagador, precaução e prevenção, é a ideia de adoção das melhores tecnologias disponíveis, né? É um acrônimo, né, que a gente chama de BAT, né, Best Available Technologies, mas a ideia é que a partir de você, a partir da disponibilidade e inclusive pela noção de que a gente pelo princípio da precaução, prevenção e poluidor-pagador, a gente precisa sempre buscar a adequação de conformidade de acordo com o estado da arte, né, da compreensão dos problemas ambientais, a ideia é de que a gente precisa buscar sempre adotar as melhores tecnologias em termos de custo e eficiência, né, Juflinha, para dar conta de passivos ambientais. Em termos estruturais, assim, informado por esses princípios e por essas noções, é que a gente tem, em âmbito federal, a Resolução CONAMA 420 de 2009, que estabelece o passo a passo, não é? Essa resolução CONAMA ela foi bastante informada, e por isso que a gente fala bastante do CETESB, né? Ela foi informada por uma deliberação da CETESB, que havia uma decisão da CETESB anterior, né, de 2007, que tratava desses assuntos. Enfim, em âmbito estadual, a gente tem a Lei Estadual 13577 de 2009, que traz aí questões bastante importantes relacionadas à estrutura do gerenciamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo, estabelecendo obrigações, responsabilidades e uma série de critérios que têm que ser observados no gerenciamento de áreas contaminadas. A gente tem o decreto que regulamenta essa lei, que é o 59/2003 de 2013. Temos atualmente, no estado de São Paulo, a decisão de diretoria de 38 de 2017, certo? Que é super, enfim, é um guia, de fato, para tratar desses assuntos aqui no estado de São Paulo. E a instrução técnica CETES também 39 de 2017, que estabelece aí passo a passo, inclusive questões relativas a sanções por descumprimento dessas obrigações. Evidentemente que em outros estados, em função da estrutura, né, do Pacto Federativo, da distribuição de competências, os outros estados têm seus regulamentos próprios. E quando não tem, eles se valem muito daquilo que estabelece a Resolução CONAMA 420 de 2009. Existe em tramitação, que agora está na Comissão de Tributação e Finanças da Câmara, o projeto de lei 2732 de 2011, que, enfim, entrou agora nessa comissão, nesse mês de junho agora. E esse projeto de lei, ele está sendo discutido já há um bom tempo, né? Com o objetivo de tentar criar uma norma em âmbito federal para disciplinar a questão do gerenciamento de áreas contaminadas, porque embora a gente tenha, né, aspectos próprios de cada região, aspectos geológicos, aspectos ambientais próprios de cada região, sob o ponto de vista da estruturação do procedimento, é importante, né, que haja de certa forma, uma universalização para que a régua não bata diferente dependendo da localidade em que você estiver, né? Em tese, a despeito das diferenças que a gente tem em termos de substrato do solo, características da contaminação e tudo mais, fato é que, quando a gente pensa em procedimento, é importante a uniformização, justamente com vistas aí a estabelecer procedimentos firmes, né, que evitem justamente que aquele trabalho de remediação seja um trabalho hercúleo, né, que comece e não termina nunca. Enfim, acho que é o primeiro passo, né, Juflinha? Vamos passar para o próximo? Tá no mudo. Desculpa, gente, tirei aqui para não atrapalhar e acabei esquecendo de liberar o som. Mas eu só queria lembrar, ainda com relação a esse passo 1, que o gerenciamento do solo, da qualidade do solo, ele foi um dos últimos aspectos ambientais regulados pela legislação.
Nós temos já há bastante tempo legislação que cuida de qualidade da água, tivemos importantes leis de qualidade do ar, e o solo, ele só foi elevado, né? Ele só foi regulamentado no âmbito federal lá em 2009, com a Resolução 420 que a Rita mencionou, que foi, assim, quase que uma cópia da legislação do Estado de São Paulo. E que, por conta disso, muitos estados ainda não têm uma indicação clara, normativa, sobre o processo de gerenciamento do solo que deve ser observado no âmbito do seu território, né, de cada um dos estados, ou mesmo quando que essa necessidade de gerenciamento do solo vai ser exigida. Então, que é muito importante que sempre que vai se fazer, se providenciar qualquer atividade que possa ter relação com o uso do solo, então, um descomissionamento de uma atividade, né? Eu vou encerrar uma atividade, isso significa que eu vou ter algum tipo de impacto ali naquele solo, porque ele vai ter, não vai mais ser utilizado para a mesma coisa que ele era, né? Eu vou ter uma troca de atividade. Eu tinha uma atividade industrial e eu vou passar a exercer uma atividade residencial ali, vou construir um edifício. Então, toda vez que se tiver algum tipo de atividade que vá ter algum reflexo sobre o solo, e naturalmente sobre as águas subterrâneas, eu tenho que verificar, eu tenho que investigar essa legislação naquele território onde o empreendimento se localiza, porque eu posso ter obrigações acessórias, né, ou obrigações já pré-determinadas para serem cumpridas, então, nesse meu próximo passo, né? Seja o passo do encerramento da atividade, seja o passo de o exercício de uma nova atividade. Então, só essa lembrança que nem sempre isso vai estar assim muito claro, muito É verdade. divulgado, né? E que o padrão não é o mesmo, apesar de a resolução CONAMA 420 ela ser a norma diretriz aí em nível federal. E mais uma coisa, né? Às vezes até a troca de um equipamento demanda algum tipo de processo de investigação. Imagina que você tem ali um tanque que funciona em cima de uma bacia de contenção e que você vai trocar esse tanque porque você vai usar agora gás natural, né? Para você desativar esse tanque, você vai precisar fazer uma investigação do solo e da água subterrâneas para confirmar se de fato há ali algum tipo de providência adicional que pode ser adotada em função de um acidente, enfim. A gente tem que lembrar que as coisas acontecem, às vezes, por mais cuidadoso que a gente seja também, né? Vou passar para o próximo passo, tá, Jufrinha? Claro. Vai lá. Aqui pode passar já, Rita, para ficar aqui. O segundo passo, pessoal, é a gente sempre lembrar, né? Sempre ter presente quais são as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas. É, Isso está estabelecido na resolução CONAMA, então ele vale para nível federal. Podem haver alguns pequenos ajustes ou algumas regras específicas, talvez quanto a prazos, nos âmbitos, né, mais locais aí, então, de estado para estado. Mas, via de regra, o processo de gerenciamento de áreas, ele sempre vai seguir essas etapas aqui, que são de avaliação preliminar, que é aquele estudo que é feito com base no histórico de uso da propriedade. Nessa fase aqui de avaliação preliminar, não se fazem análises do solo, da água, não se retira, não se coleta material. Essa avaliação preliminar é mais ou menos aquela anamnese que o médico faz quando a gente vai numa consulta, né? Então, ele investiga tudo o que já aconteceu nesse terreno, são buscadas informações, né, nos registros públicos, nas imagens aéreas existentes sobre o local, para se entender que tipo de atividade já foi exercida nesse local e onde essas atividades foram exercidas. Para que essa avaliação preliminar
ela identifica quais são os principais pontos onde pode estar localizada uma contaminação. Por isso que ela é de suma importância. Muita gente, e a Rita já acompanhou comigo diversos casos que a gente pega que Exato. está com um problema lá na investigação detalhada, porque todo o plano de investigação foi feito de uma forma deficitária, porque não foi bem feita uma avaliação preliminar. Se a avaliação preliminar é feita de uma forma ineficiente, ela não indica onde que teve uma atividade efetivamente poluidora no passado. Logo, quando nas próximas fases são definidos onde que a gente vai furar, né, esse terreno, onde é que a gente vai marcar lá para fazer uma coleta de solo, uma coleta de água, eu posso estar identificando esse local muito longe do ponto onde, de fato, pode ter havido algum tipo de contaminação. Se isso acontecer, a minha coleta vai dar uma coleta negativa, ela não vai apontar problema nenhum. E eu posso, por exemplo, se eu for o comprador de uma área, eu posso estar comprando uma área com uma identificação, uma indicação de inexistência de contaminação baseada num laudo absolutamente deficitário e que vai me trazer muitas surpresas desagradáveis depois. Então, a avaliação preliminar é essa anamnese do médico, né? Essa primeira fase de perguntas e respostas que são feitas com basicamente com fonte documental e eventualmente entrevistas, né, ao pessoal que conhece aí essa área há mais tempo. Aí a gente passa para uma investigação confirmatória. Nessa fase de investigação confirmatória, são feitas algumas amostragens de solo e, eventualmente, de água, para se verificar se existem traços de contaminação nesse terreno. Então, ela é uma fase de confirmação, como o nome diz, no sentido de que, se na minha avaliação preliminar eu identifiquei áreas potencialmente sujeitas a uma contaminação, eu vou fazer então uma análise, que é uma análise de certa forma sucinta, né? Ela é só para eu confirmar se existe algum traço efetivo de contaminação nesse terreno e, em sendo positiva essa minha resposta, eu vou passar para a investigação detalhada. E Deixa eu eu só fazer acho um que comentário. aqui. Deixa eu fazer um comentário sobre a confirmatória, para trazer um exemplo prático, né? A importância de a gente fazer uma avaliação preliminar robusta para partir para uma investigação confirmatória com esse detalhe um pouco maior que a preliminar, né? Nas áreas suspeitas de contaminação, quando a gente faz a preliminar e sabe que ali havia uma atividade poluidora, sem, enfim, em que há uma suspeita de contaminação, a gente faz o levantamento preliminar e depois na confirmatória começa, como você falou, né, a furar o solo para saber o que tem ali embaixo. A gente teve um caso muito curioso que na hora que foram furar o solo, né, acertaram um cano e começou a jorrar óleo, né, vindo desse cano. E aí o pessoal, né, a gente chegou a brincar, né? Estamos no Texas, né, em que você fura um lugar no solo e jorra petróleo, né? Na verdade era isso. A avaliação preliminar não tinha dado conta de investigar, porque não era o escopo dela, de que havia no passado enfim, um sistema, né, de transporte de óleo e de rejeito, né, que estava enterrado. Então, na hora que você furou no lugar certo, né, você descobriu que havia ali uma situação que não havia sido identificada na fase preliminar, mas que foi confirmada e que demandou, de fato, providências que seguem aí para investigação detalhada que eu vou te passar para continuar, Jufrinha. E aí, pessoal, então, na investigação detalhada, a gente vai fazer aí que vem primeiro o termo técnico, né? Para quem não costuma usar, anota aí que eu brinco que são aquelas palavras-chave para a gente parecer. Eu brinco aqui que a gente tem um vocabulário para parecer inteligente nas reuniões, tá? Exatamente. Então, assim, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, que é a investigação da pluma de contaminação vertical e horizontal, né? Então, o que é a pluma de contaminação? É a mancha
é a mancha que o contaminante fez no solo ou eventualmente na água. Porque quando uma substância ela penetra no solo, e aí a gente costuma usar o termo percola, então quando a substância percola no solo, ela vai de acordo com o tipo de substância e com o tipo do solo, se ele é um solo mais compacto, se ele é um solo mais arenoso e, portanto, mais permeável, se tem rocha, ele vai fazendo um caminho que é o caminho que a gente chama de preferencial, né? Ele Uhum. vai indo no sentido que a água também vai. Então, quando a gente vai fazer a investigação detalhada, o que nós estamos buscando é fazer um desenho, um raio-x de como está essa contaminação na parte que a gente não enxerga, né? É uma Exatamente. tentativa de a gente enxergar como esse contaminante está se comportando naquela parte que a gente não enxerga. E lembrando que nem sempre nós vamos estar falando de um contaminante, nós podemos estar falando de um grupo de contaminantes, e esses contaminantes eles podem ter o comportamento diferente um do outro. Então, aqui são feitas, né, diversos tipos de análise, e aí isso vai linkar com alguns dos outros passos que a gente vai falar logo, logo, mas aqui é para a gente lembrar que na detalhada, a gente não tem mais dúvida de que existe a contaminação. O que a gente está tentando fazer na investigação detalhada é fazer esse desenho para a gente identificar como que a gente vai ter que tratar isso? E aí, só mais uma coisa adicional, né? Depois que a gente entende o desenho da contaminação, né, e entende que tipo de contaminação tem no solo, a gente tem que confirmar, aferir, na verdade, na investigação detalhada, as concentrações desses poluentes, né? Porque a partir do momento em que você identifica as concentrações dos poluentes, você consegue estabelecer a base mínima para avançar para a próxima etapa, que é a etapa de avaliação de risco, né, Juflinha? Sim, sim. Esse desenho que nós estamos comentando, ele é feito exatamente com base nas concentrações. Eu não sei se naquela imagem a seguir tem o desenho, Rita. Eu acho que Acho que tem um não, desenho no ladinho, acho que não. que aparece um perfil do solo, Não, a gente tirou. mas A gente tirou. Mas, enfim, a gente pode mais adiante ver isso com vocês também, mas o fato é que essas concentrações, elas vão mostrando esse desenho exatamente para a gente saber onde que o contaminante já não existe mais, né? Porque é onde o contaminante ele atingiu uma concentração menor novamente. E aí é com base nesses resultados, né, é feita uma avaliação de risco. Isso aqui é uma matriz, né? Uma grande planilha com uma modelagem em que são alimentados, em que são informados esses resultados todos, obtidos nessas fases anteriores, e com base nesses resultados anteriores, é feita essa avaliação, ou seja, é uma simulação de quais os possíveis impactos da existência desses contaminantes nessas concentrações encontradas para a saúde ou para outros bens, por exemplo, para plantas, para Cursos outros d'água. animais, para a própria água, né? Do ponto de vista de ser utilizado para outras finalidades, como para agricultura, para abastecimento humano, e assim por diante. Então, esta avaliação de risco é que vai identificar se nós temos situações emergenciais, né, que exigem medidas de contenção ou de proteção das pessoas e dos bens ambientais que podem estar sendo expostos a esses contaminantes, ou se eu posso ter ali medidas que vão poder ser adotadas com o tempo para que a gente elimine esse risco. Às vezes,
fazendo-se essa avaliação de risco, nós identificamos que, apesar da presença de contaminantes, esses contaminantes eles se encontram dentro dos padrões de, vamos chamar assim, aceitabilidade. A norma traz outra nomenclatura, são as corretas, né? São os valores de intervenção, As mas concentrações máximas a gente, aceitáveis. mas a gente aqui só para todo mundo entender, nós estamos falando então de padrões que, apesar de confirmarem a presença do contaminante, ele está dentro de um nível aceitável, porque ele não representa nenhum tipo de risco. E aqui é importante só recordar que esses cenários de risco, eles são sempre em situações exacerbadas. Então, por exemplo, numa avaliação de risco, eu vou verificar qual é o potencial de prejuízo que aquele contaminante X vai exercer se, no caso de saúde humana, ele considera o cenário da pessoa sujeita àquele contaminante X horas por dia, que seria, né, praticamente assim, 8 horas por dia, 24 horas por dia, depende do tipo de contaminante, ao longo de 10, 15, 20 anos. E aí Então, considera, né, considera ambientes fechados, ambientes abertos, tudo isso em função da ocupação que vai ser dada no local, né? exatamente. Então, até um cuidado aqui que a gente tem que ter quando nós avaliamos, né, quando nós analisamos resultados de avaliação de risco, porque não é porque uma situação lá deu positiva para algum tipo de risco que vai significar que estamos diante de uma situação de emergência, né, que aquela situação tem que ser contida de imediato. Não, a gente precisa entender exatamente o contexto, o cenário, para aí sim poder orientar as medidas que têm que ser adotadas para gerenciamento dessa situação. E aí, quando a Rita, gente avança, quer falar da... posso falar? Quando a gente avança, você me completa. Quando a gente avança, então, a gente define, então, a gente tem uma ideia do tipo de contaminante, né? Como é que ele se comporta no solo, qual a extensão dessa contaminação, quais são os riscos que essa contaminação representa para a saúde humana e para outros bens a proteger. E a partir desse combinado, de toda essa receita, a gente consegue criar um plano de intervenção que é basicamente o documento que define quais são as ações, quais são as providências, quais são as medidas de intervenção institucionais ou de engenharia que vão ser adotadas para conseguir restabelecer a contaminação existente aos níveis aceitáveis. As medidas de intervenção são aquelas medidas que implicam, a Jana depois tem um slide interessante para mostrar, que são as medidas que implicam em mexer no solo, mexer na água, adotar providências, às vezes ativas, no sentido de buscar desconstruir as moléculas, não é? Retirar as fases livres de contaminantes, que são previstas justamente de acordo com a receita do bolo que tem ali, porque não é sempre que a mesma medida de intervenção vai servir para todos os casos. A importância de você ter uma receita do bolo bem definida para saber que tipo de coisa você pode fazer a partir da situação verificada no caso concreto. Temos as medidas institucionais, são as medidas que visam justamente garantir, por exemplo, em alguns casos, não se recomenda que se faça a, o consumo de água ou o consumo de frutas, não é? Então você estabelece ali uma restrição para dizer, olha, aqui é uma área que foi contaminada no passado e embora não represente o risco, não é importante que se adotem medidas para evitar qualquer tipo de constrangimento. Pensem assim, num condomínio, né? Em que tem ali alguma medida de estabelecida de institucional, de engenharia, perdão, que demanda aí providências adicionais. A ideia é que você, num condomínio, quando você estabelece uma medida institucional e registra ela nos documentos de constituição ou estabelece em algum registro público, né, um oficial, você consegue garantir que aquela situação fique mantida por toda a eternidade. Não é? Enquanto houver ocupação, a mesma ocupação, essa ocupação ela tem que se dar de acordo com as ações institucionais que foram estabelecidas. Se houver, evidentemente, uma proposta de alteração futura de uso, né, Juliana, evidentemente que essas medidas vão ter ser todas revistas para adequar ali avaliar os riscos e, evidentemente, tomar alguma providência. As medidas de engenharia,
acho que eu vou deixar para a Juliana falar depois naquele outro slide, mas são medidas também que visam justamente, imagina, demolir um galpão e destinar de forma adequada os resíduos provenientes daquele galpão, você eventualmente escavar o solo para retirar o solo que está contaminado e aí tratá-lo, e se for o caso, devolvê-lo, enfim, existem ações desse nível também. A parte do plano de intervenção é aquela que, via de regra, tende a ser a mais custosa, né, do gerenciamento, porque ela implica, de fato, o aporte de recursos, a contratação de equipes técnicas, né, ações de gerenciamento que, de fato, demandam trabalho e são trabalhosas porque o plano de intervenção é aquilo que vai garantir, a partir daquele mapa definido na fase anterior, que o objetivo final de reabilitação da área para aquele uso pretendido vai ser alcançado. Então, essa é uma parte que é bastante complexa, sob o ponto de vista das ações que são necessárias para garantir, né, que o bolo não vai desandar, né, que a gente tem que cuidar para essa fase aí do plano de intervenção. Isso. O plano de intervenção é a mão na massa mesmo, é aqui que a remediação acontece, né? Então, é aqui que a contaminação é de fato gerenciada. Até aqui no plano de intervenção, aquelas fases anteriores, elas são fases de investigação mesmo, como o nome fala, né? Elas são fases de conhecer e planejar. No plano de intervenção é que é apresentado o projeto executivo do plano de remediação que vai ser adotado, e esse plano de remediação ele pode envolver a remediação em si, que são, né, as medidas de intervenção, como a Rita falou, ou apenas medidas institucionais e de engenharia, como, por exemplo, não, aqui não tem mais solo, eu só tenho um pedaço muito pequeno, ali uma porção muito pequena de solo, então esse solo ele vai ser escavado e vai ser destinado para um aterro, e a parte da água eu vou instituir uma medida institucional de que essa água não vai poder ser utilizada para consumo humano, para que assim seja evitado qualquer tipo de contaminação. E aí, aqui avançando, para a gente poder passar pelos próximos passos e ficarmos dentro do horário também, feitas essas medidas de remediação e atingidos os índices exigidos para cada substância contaminante que foi identificado nesse terreno, eu começo a fazer o monitoramento, que é o monitoramento para encerramento. São geralmente ciclos semestrais durante 24 meses, podem ser estabelecidos mais ciclos de monitoramento para o caso concreto, e eu vou ter que fazer a investigação nessa área, o controle dessa área, para que eu consiga verificar se aqueles níveis de contaminantes que eu já identifiquei antes, que já são aqueles níveis baixinhos, admitidos lá pela legislação, que são aqueles que a legislação diz, ó, se estiver assim, tá ok. Pode ficar. A partir do momento que eu atingir lá, eu começo a fazer os monitoramentos, então, semestrais, são as campanhas, né? Então, vai lá a equipe, vai lá, faz a coletinha, né, do material, do solo, da água, analisa aqueles parâmetros que foram os parâmetros fixados lá como parâmetros de interesse e identifica se aquele númerozinho que a gente achou da substância, ele continua como ele estava ou se eventualmente ele está até baixando. Se é identificado que esse número volta a subir, é sinal de que ainda não está adequado lá o plano de intervenção, então pode ser que tenha que ser refeita alguma etapa, alguma medida adicional de tratamento, vamos chamar assim, né, com relação a essa contaminação. Se É o que eles encerrou chamam, o período. é o que eles chamam de efeito rebote, né? O monitoramento é importante para a gente garantir que não vai haver uma situação de rebote, né? Enfim, de ressurgimento de contaminantes que por acaso não eram esperados. Então é por isso que a gente faz o monitoramento, né? Para garantir que as ações que foram implementadas, elas efetivamente alcançaram as concentrações permitidas e permitem de fato avançar para o encerramento da remediação propriamente dita. Exato, e aí, concluindo essa fase de monitoramento e garantindo que esses índices ficaram dentro dos esperados, o órgão ambiental, então, ele emite o termo de reabilitação, que é uma espécie de uma declaração, é o diploma, né? A área recebeu um certificado
de que ela está adequada novamente para a utilização. E é importante lembrar que a reabilitação ela é sempre vinculada ao uso. Então, quando a gente vai lá estabelecer o plano de intervenção, esse plano de intervenção, ele é elaborado pensando no uso que eu vou querer ter para aquela propriedade na sequência. Então, por exemplo, se eu vou dar um uso industrial para aquela propriedade, eu vou ter X alvos de parâmetros que eu vou ter que atingir para que essa área seja considerada adequada, seja considerada segura para essa reutilização. Se, todavia, nessa área contaminada, eu tenho o interesse de fazer um uso agrícola, eu quero plantar, né, vou cultivar morangos orgânicos nessa área, eu sei que eu vou ter que atingir níveis de contaminação ou então de descontaminação diferentes, porque o meu uso, ele exige que eu tenha uma segurança maior, né? Níveis, então, que me deem uma segurança maior, porque afinal de contas eu estou falando de ingestão. Então, eu vou ingerir água, eu vou ingerir o alimento, e isso tudo pode ter reflexos maiores para a saúde. Então, quando o termo de reabilitação ele é expedido para aquele uso declarado. Se eu pretender modificar esse uso, então eu fiz um termo de reabilitação pensando num uso industrial, mas agora eu não quero mais fazer um uso industrial, eu quero fazer um uso residencial. O meu plano de intervenção, o meu processo de remediação, ele vai ter que ser revisto, vai ter que ser proposta uma nova uma nova avaliação de risco, um novo plano de intervenção, para que essas medidas sejam então executadas com vistas a atingir aqueles novos parâmetros de segurança que são exigidos. Acho que é isso que a gente tem que lembrar aqui. Muitas consultas que a gente recebe chegam em razão exatamente dessas modificações de uso, até muito comum, o pessoal que trabalha aqui com compra e venda de imóveis, né, na parte imobiliária, às vezes o vendedor promete que vai entregar a área com o termo de reabilitação para uso industrial. E aí o comprador entende que não, ele está dando com o termo de reabilitação, quando eu assumir, eu já vou poder começar a construir aqui, né, o meu conjunto de prédios. E não é bem assim, porque, como a gente acabou de ver, o termo de reabilitação ele fica vinculado ao uso pretendido, declarado lá no início do processo de gerenciamento. Rita, mais Bom, alguma coisa aqui? não, vamos passar para o próximo passo. Vamos lá. O próximo passo é entender o escopo técnico e fazer a melhor contratação possível, evidentemente considerando aspectos de melhor técnica e melhor preço, né? Às vezes, o melhor preço não vale considerando a técnica necessária, e é por isso que a gente coloca aqui um passo a passo da importância de você entender que a contratação tem que buscar direcionar e resolver os seus problemas específicos, né? Não dá, os bolos são feitos de formas diferentes, né, Juliana? Não dá para a gente querer a mesma. É como se fosse uma especialidade médica, né? Cada médico sabe de um assunto diferente, é por isso que cada empresa de consultoria tem a sua expertise, a sua especialidade. Então, identificar as empresas de consultoria ambiental, consultoria técnica, especializadas no seu problema, é o primeiro passo dessa etapa aí de estabelecer a melhor contratação possível. É legal que a gente busque também, na medida do possível, checar a experiência prévia, né? Conversar com alguém que foi atendido por essa consultoria, resgatar projetos anteriores, né? Enfim, buscar entender a experiência prévia, não por nada, mas pelo objetivo de tentar confirmar, pelo menos para o seu coração, que essa escolha está sendo validada por alguém que tem um background, que tem uma expertise, uma experiência e que sabe do riscado, né? Um outro aspecto importante é, antes de você, em especial nessa brincadeira que a gente fez, né, de melhor técnica e preço, é você buscar, para fazer a comparação, equalizar as propostas.
Porque, às vezes, as ações previstas, a Juliana pode complementar esse assunto, às vezes, quando você estabelece, por exemplo, o que cada consultoria vai fazer, né, você vê que tem uma diferença de preço, mas que, às vezes, essa diferença de preço é resultado da falta de equalização. Imaginem que a gente, né, advogado, quando a gente recebe um convite de um cliente para participar de uma concorrência para atuar num caso específico, a gente recebe do nosso cliente um escopo bem definido, não é? Para dizendo, olha, eu quero saber qual é o tipo de técnica que você vai usar, quantos poços você vai furar, quanto, né, enfim, ter essa equalização que busca, na verdade, garantir que a comparação vai ser uma comparação adequada em vista aí das ações pretendidas, não é isso? Então, eu acho que aqui é o que eu costumo comentar com o pessoal sempre e sugerir. Aqui é a grande chave para fazer uma boa contratação. E a gente vive isso na prática, tá? No dia a Exato. dia. Quando a gente fala de contaminação, o empreendedor, né? Quem tem o dinheiro no banco, ele enxerga a contaminação como custo. Então, se ele enxerga isso como um custo, ele quer tentar ter o menor custo possível. E aí, o que que acontece com muitas consultorias? Primeiro que aparece consultoria, por exemplo, que sempre cuidou de posto de combustível pequenininho, então só está acostumado a tratar com contaminantes derivados de petróleo, e aí eles se deparam diante de uma situação que tem um material radioativo. Então, quando a Lixo, por gente fala exemplo. aqui de uma consultoria que seja especializada no seu problema e que tem que checar se essa empresa realmente tem tecnologia comprovadamente eficiente para resolver o problema de material radioativo. Senão, a comparação já não vai sair, a contratação já não vai sair, né, com a maior segurança desde o início. E aí, quando as empresas apresentam as propostas, o que que acontece? Algumas que se detêm mais no projeto, ela já faz uma avaliação do terreno, ela já busca alguma informação, dá uma olhada na área, já sabe que ali funcionou uma indústria antes, ela consegue montar mais ou menos uma ideia aí do que seria o mínimo necessário. E aí ela apresenta uma proposta. Outras empresas, elas fazem o seguinte, elas orçam por unidade. Então, assim, um poço para coleta de análises, um poço subterrâneo, né, multiparâmetro lá. Vou fazer 5 coletas, e isso vai dar um valor X, e quando você compara uma proposta com a outra, vai dar diferença, porque uma previu 30, a outra previu 5. E aí ele vai fazendo, então o empreendedor às vezes ele opta por aquela proposta mais barata, só que no decorrer do trabalho vai vindo extra, né? Ah, então, é que a gente previu 5 aqui, mas a gente vai precisar 45. E E aí, certamente, e quando certamente vê, esses extras estão previstos no contrato, né? Porque pode acontecer, né? sim, não, é isso. Mas é que vem, ela não vem quantificada ou ela não vem adequada para embasar já para abranger toda aquela Uhum. situação inicialmente prevista. Então, são técnicas, né, aqui que o pessoal usa às vezes, né, na própria proposta, para ter margem, né, para poder cobrar mais caso seja necessário, mas é por isso que precisa fazer essa equalização. Então, montar lá uma tabelinha em que a gente checa quanto que custa cada coisa numa proposta e outra, para você ter uma comparação da mesma situação. Então, se a situação for a mesma para todos, qual que é o resultado da proposta? E até para isso, né, você, com a equalização feita, para você ter uma dimensão concreta do que é a proposta de trabalho, você consegue tirar as dúvidas, solicitar ajustes eventualmente, não, porque de repente você foi com a cara do cara, tem isso também, né? E você quer contratar ele apesar do preço ser maior. É justo, é válido. Mas qual que é a importância? A partir da equalização, é importante que você consiga tirar todas as suas dúvidas, solicitar os ajustes, às vezes para comparar, para incluir alguma coisa, para excluir alguma coisa, para prever uma solução diferente antes da contratação. Porque daí você não tem discussão. É muito chato, é muito ruim quando você contrata qualquer tipo de prestador de serviço e no meio do caminho
por falta de equalização, né, por falta de esclarecer as dúvidas, solicitar ajustes, você acaba dando com a necessidade, talvez, de algum desentendimento, rompimento de contrato, enfim. É importante a gente ter as cartas na mesa, para que não haja dúvidas com relação ao objeto contratado e à forma como a remediação e o processo vai ser conduzido. E aí, uma coisa que é importante também é conferir o escopo do trabalho, né, e ver se ele corresponde àquilo que está exigido nas normas. Evidentemente, nesse caso, se você não tiver expertise, é importante que você tenha um consultor interno que te ajude, de fato, a entender se as providências ali estão de acordo. Não há como a gente imaginar elaborar, por exemplo, uma investigação confirmatória em que a delimitação das plumas não seja estabelecida, por exemplo, né? Então, acho que essa é a importância de você conferir os escopos para evitar, de fato, aquele retrabalho que a gente comentou no nosso segundo slide ali. E aí, uma questão importante que é a seguinte: para cada fase, né, do gerenciamento de áreas contaminadas, tem uma expertise própria. Quem atua no gerenciamento de áreas contaminadas é uma equipe multidisciplinar. E ela envolve não só profissionais de geologia, mas de várias engenharias, né, da química, da biologia, de estatística e muito mais. Imaginem que no gerenciamento há serviços diferenciados. Você tem alguém que faz a parte de gerenciamento efetivamente do projeto, que controla o projeto, acompanha o projeto, interpreta dados. Você tem alguém, uma equipe técnica, um profissional que atua efetivamente nas sondagens. Você tem uma equipe, ou seja, que faz as medições, que instala os postos de monitoramento, que faz o acompanhamento dele, que lacra ele. Você tem os profissionais que cuidam da remediação propriamente dita, que é a turma que vai lá, injeta a substância, retira a substância, faz análise dessa substância para verificar se ela está de acordo com as concentrações aceitáveis. Você tem a turma que faz o fornecimento de suprimentos, né? O pessoal que oferece, por exemplo, os tubos que vão servir para a instalação dos postos, o pessoal que fornece gerador, que fornece o remediador e tudo mais. Você tem também uma outra turma de profissionais especializados, né, Juliana, que atuam no monitoramento, que é justamente fazer uma equalização constante, um acompanhamento constante das concentrações, para avaliar se os resultados que estão sendo propostos estão de acordo com aqueles que haviam sido desenhados e pensados, idealizados na época em que se fez o plano de análise de risco e o plano de intervenção. E também tem a turma que cuida da interpretação de dados, né? Porque às vezes o dado bruto do monitoramento não permite você inferir se efetivamente o comportamento da pluma de contaminante, seja na água ou no solo, está sendo de acordo com aquele que se imaginava quando se desenhou o plano de intervenção. Então, essa é a ideia, né, quando a gente pensa em falar da importância de você entender o escopo técnico da sua contaminação e fazer a melhor contratação, sabendo que certamente você vai precisar se assessorar de bons profissionais em diversas áreas de acordo com sua expertise. Posso avançar? Sim, por favor, Rita. Pessoal, a Opa. gente tá. Os dois últimos passos aqui, eu acho que são os mais rápidos aqui para a gente falar, mas queria trazer para vocês aqui antes, para quem não está muito acostumado com as terminologias, tem esse desenho aqui, que é um desenho bem sintético de tudo o que a gente tem à disposição, tá? Então, vocês têm aqui na esquerda, as tecnologias ex situ, ou seja, as tecnologias que envolvem a retirada do material contaminado para tratamento. Que tipo de tecnologias a gente pode falar quando estamos falando de tecnologias ex situ? As biopilhas em land farming, e aqui só para contar para vocês que lá em 2005 eu atendi o primeiro cliente alemão que veio para o Brasil trabalhar com biorremediação, que são uma espécie de biopilhas, né? Então, vejam aí, né? Naquela época, isso já era bastante utilizado. Na Alemanha já era super conhecido há bastante tempo. A lavagem, então, que é uma espécie de limpeza do material, então, por exemplo, do solo, esse solo, ele é lavado literalmente com um tipo de substância que é a substância adequada para aquele tipo de contaminante, e logicamente ali acontece, né, uma espécie de uma reação química, que faz com que o contaminante seja agregado
ao lavador, né? Ou separado, então, do solo ou da água, que é o material contaminado, e aí com isso se consegue fazer a destinação só do contaminante para um tratamento correto, e processos térmicos, que também são, né, envolvem aí a retirada do material, geralmente colocados para tratamento a altas temperaturas. Isso também, né, com outras substâncias, fazem com que reações químicas aconteçam e seja possível separar o contaminante do material natural que a gente quer recuperar. E aí as tecnologias in situ que estão ali à direita, que são aquelas tecnologias usadas diretamente no local da, da contaminação, né? Então, ali, atenuação natural ou fitorremediação, oxidação química, que é super usada, né? Bem comum, é, nesses formatos aqui de tratamento, e extração com vapor ou airstripping, que também bastante utilizada, embora seja bastante custosa em determinados casos. Vejam que ali a gente tem uma situação, né, de eficiência, então aquelas tecnologias que estão ali numa curva de mais eficiência e de mais alto custo. Então, aquelas situações que a gente tem é, com menor, né, mais naturais, vamos chamar assim, elas são geralmente menos eficientes no sentido de que elas demandam mais tempo, né? Elas têm as próprias biopilhas, elas são processos biológicos que costumam ter uma alta eficiência, mas elas demandam um pouco mais de tempo Tempo. e elas têm um custo menor, né? Quando a gente vai falar de extração com vapor, um processo térmico, a gente com certeza vai ter uma eficiência maior, mas um custo também muito maior. Que só para dar essa pincelada nas terminologias, né, de tecnologia in situ e ex situ. O quarto passo que a gente sugeriu aí é conferir o trabalho técnico e se certificar de que as obrigações estão sendo cumpridas. Aqui, basicamente, aí eu já te passo, Rita, eu acho que a nossa mensagem com relação ao passo 4 é: estejam atentos ao que está sendo exigido naquela fase do trabalho. Nós enfrentamos aqui com uma frequência até bem alta processos de gerenciamento de áreas contaminadas em que a autoridade ambiental, né, vamos usar a CETESB aqui no caso, ela diz assim, olha, tem que refazer as análises dos pontos A, B, C, D, mas ela coloca lá no parecer técnico 4 questões que para ela não estão adequadas. E aí a consultoria técnica, ela faz um material para responder isso, atacando 2 desses pontos, e os outros 2 vão ficando para trás. Aí passa o tempo e chega o empreendedor aqui para a gente, alucinado literalmente, porque ele, né, recebeu lá aquela famosa multinha dos 5.001 UFESPs, porque não cumpriu o que estava no parecer técnico número X lá, e ele nem entendeu o que, que não foi cumprido, porque ele está gastando, né, uma grana alta com a consultoria nessa remediação que já faz 5 anos e não acaba, e aí vocês devem saber aí como é o diálogo, né, sempre nessas situações. Então, o que a gente quer lembrar aqui é, mesmo que a consultoria seja uma excelente consultoria, o trabalho não anda sozinho. E a gente não pode achar que sabe o que está fazendo. Nós temos que saber. E isso Exatamente. envolve fazer um acompanhamento atento do trabalho, com atenção às exigências que estão sendo cumpridas naquele momento, seja a exigência da autoridade ambiental, seja a exigência legal, e aos prazos que têm que ser atendidos em cada etapa. Rita, se quiser E aí, complementar. pode deixar. E aí, então, qual que é a ideia, né?
é sempre que você for atender alguma exigência, seja regulamentar, seja específica, vinda do órgão ambiental, é importante que você retome onde é que a gente parou na história. E aí lista as pendências para verificar se a proposta de resposta que a gente está apresentando, se ela atende as exigências todas. É importante que a gente busque também tirar as dúvidas, porque muitas vezes essa linguagem técnica, ela dificulta uma compreensão de quem é leigo, no caso, né? Então, imagina que você tem aqui uma dúvida que técnica sobre a resposta sendo apresentada. É importante que você esclareça essas dúvidas antes daquilo ser apresentado para a autoridade, porque se você tem dúvida, talvez a CETESB, o órgão ambiental competente, possa ter essa dúvida também. Então é importante que a gente busque esclarecer as questões todas antes de formular qualquer tipo de requerimento a partir de um protocolo, de um estudo, alguma coisa assim. É, é importante que você busque, em alguma medida, nem que isso implique ajustar a tua proposta com o teu prestador de serviço, mas solicitar as informações ou documentos complementares para atender integralmente o que for requisitado. Às vezes, uma exigência do órgão ambiental não prevista determina a adoção de uma providência que também não estava prevista em contrato. Então, é importante ter essa conversa constante para ajustar a rota no meio da curva. Né? E aí também a importância de você buscar atender aos prazos e a forma de cumprimento, porque essa forma ela é importante considerando os procedimentos, os sistemas internos dos órgãos ambientais que demandam atenção para esse tipo de formalidade. E aí, uma coisa que é muito importante também na medida do possível, é ter alguém responsável pela interface entre a consultoria, entre o órgão ambiental e as lideranças da empresa. Esse é um trabalho que a gente acaba fazendo, né, enquanto advogadas que atuam em gestão de áreas contaminadas, mas existem muitas pessoas, muitos consultores, né, que atuam nessa função, e nós temos aqui uma vivência que dá conta de que essa interface, se você não tiver alguém dentro da empresa, né, dando conta dessa articulação, desse arranjo, é importante que você busque alguém de fora para te ajudar a traduzir, porque de fato é algo que é trabalhoso e que precisa ficar em cima para não desandar, né? Avançando aqui para o quinto passo. Opa, é uma coisa que a gente fala aqui dentro do escritório, né, Juliana? Nós precisamos confiar no processo, né? E o que isso significa? Conta pra gente. A gente tem que ter segurança de que nós estamos fazendo tudo o que precisa ter sido feito, né? Ou tudo que precisa ser feito. Porque se a gente está inseguro com o processo, significa que nós devemos não estar fazendo alguma coisa que deveríamos. Então, nós colocamos ali algumas dicas que a gente sugere seguir para que a gente possa, de fato, confiar no processo. Manter um registro consistente de todas as etapas e providências. Então, orientar todos os envolvidos que mantenham registros por escrito, registros fotográficos sobre as questões. É muito comum o pessoal que vai, faz reunião com o técnico, né, da autoridade ambiental e diz: não, mas o técnico disse que a gente só precisa fazer X. Isso não está escrito em lugar nenhum, não tem embasamento legal. E aí, quando a empresa vai lá e apresenta o X, vem um despacho, né, de um outro técnico dizendo isso não é suficiente, isso não é adequado, e aí chegam os autos de infração. Avaliar periodicamente os resultados, e aqui uma sugestão é fazer reuniões periódicas com a consultoria e questionar. Tudo bem, qual é a nossa meta para os próximos 6 meses? Qual é a nossa meta para o próximo 1 ano? E ir fazendo os questionamentos a cada campanha de análise, a cada campanha de uso da tecnologia, injeção do gás, da térmica, né? Enfim, da tecnologia que está sendo utilizada aí, se os resultados foram aqueles resultados esperados desde o início, e, ao mesmo tempo, agendar os prazos que foram acordados ou fixados pela autoridade ambiental com antecedência, para que esse acompanhamento vá sendo feito no decorrer do processo, para que a gente possa se antecipar. Então, com frequência, os prazos são dados, né, de 120 dias, 180 dias e assim por diante, e o pessoal às vezes só vai se lembrar que tem um prazo de 180 dias vencendo quando faltam 15 dias.
para o prazo. E aí ficou coisa para trás que já não dá tempo de fazer, aí começa aquela briga se dá para fazer pedido de dilação de prazo e assim por diante. Então, a nossa sugestão aqui é de que isso seja acompanhado, que as pessoas estejam bem assessoradas. Aí a gente volta lá naquela questão, né, da contratação do início, de que a gente realmente tenha feito uma boa escolha e isso se mede pela resposta e pela segurança que nós estamos tendo com relação aos resultados. Se por algum motivo, naquela situação, a consultoria não está dando um bom respaldo, um bom resultado, considerem eventualmente a troca, porque às vezes quanto mais tempo se fica investindo, né, no barato, esse barato pode sair muito mais caro lá adiante. E lembrando que isso é um trabalho conjunto. O gerenciamento de áreas contaminadas não é um trabalho feito pela área técnica exclusivamente e não é um trabalho feito pela área jurídica. É um trabalho multidisciplinar que envolve o cumprimento de obrigações das duas naturezas, em que um olhar jurídico complementa a área técnica e que a área técnica é essencial para o trabalho do jurídico. Um não consegue sobreviver sem o outro. E a ideia é que a gente possa, na medida do possível, estar sempre atento à possibilidade de corrigir a rota se for necessário, né? Por isso que essa interface, esse trabalho conjunto, esse entendimento é importante. Porque não necessariamente você está atuando só no processo de gerenciamento, né? Existem outros locais em que essa interface técnica e jurídica acontece de uma forma muito importante, com resultados positivos para os nossos clientes, né? Só vou passar para o próximo slide. Aqui, na verdade, a nossa publicação, né? Fazendo um jabá das nossas publicações sobre o assunto. A gente realmente, as áreas contaminadas é um assunto que a gente gosta muito, e é por isso que a gente fez questão de trazer aqui para vocês, nesse mês de meio ambiente, né? Fazer aqui uma deferência à minha querida sócia e amiga. Quando a gente pensou em falar sobre esse assunto, a Juliana sugeriu isso justamente em função da gente estar no mês do meio ambiente. Então, como é que a gente poderia, sei lá, talvez estar presente, estar vivendo esse mesmo meio ambiente? Era talvez fazer esse nosso bate-papo aqui, que foi uma manhã um pedacinho da manhã que a gente roubou de vocês, que a gente achou muito bacana e está muito grato por ter tido vocês aqui. Uma coisa que eu queria colocar, antes de passar a palavra para a Juliana para os agradecimentos aí finais e comentários finais, é dizer que a gente, quando atua em matéria de gerenciamento de áreas contaminadas, e essa importância do bate-bola com a área técnica é no seguinte sentido: a nossa atuação ela se dá talvez numa compra e venda, né, numa disputa, por exemplo, de contaminantes que vieram de terceiros, num inquérito civil, numa ação civil pública, numa ação de cobrança, tudo envolvendo justamente o gerenciamento de áreas contaminadas. Quando a gente fala em atuação conjunta, é porque a gente, de fato, não consegue ter um bom andamento nos trabalhos se a gente não tiver firmeza técnica do lado de lá. Então, é por isso que a gente sempre trabalha em construir pontes, construir caminhos com essa interface junta. E aí, como a gente sabe que aqui, né, Juliana, a gente tem, quem está assistindo a gente, tanto uma turma técnica como de advogados, internos, externos, enfim, clientes, a gente queria passar aqui uma mensagem final no sentido de que, trabalhando em conjunto, de forma dedicada, a gente consegue garantir aí que as ações de gerenciamento alcancem o nosso objetivo final, que é de fato a remediação de acordo com o previsto. É isso, né, mais ou menos? É isso, Rita. E lembrar a quem nos acompanha aqui que nós sempre temos medo daquilo que nós não conhecemos. E a gente só conhece efetivamente o processo de gerenciamento de áreas contaminadas fazendo, trabalhando neles. Então, que busquem estar bem assessorados, né, como nós falamos aqui, e que confiem que isso vai ficando cada vez mais fácil e mais simples na medida em que vocês conseguem, ou que a gente consegue, criar bons precedentes desse trabalho em conjunto. Muito obrigada, pessoal. Nós nos estendemos aqui um pouquinho em relação ao que nós tínhamos nos proposto, mas se alguém quiser permanecer aqui conosco e aproveitar para
para fazer comentários, alguma pergunta que queira, nós continuamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, pessoal.